Ah, tá entrando bastante gente. O Léo, gente, que Uhum. honra, olha só. Esse pessoal todo entrou na outra. Entrou bastante gente. Eu acho que a gente já deve estar. Entrou. Ei, Lu, boa Entrou. noite. Olá, boa noite. Gente, bem-vindos à nossa terceira live. Hoje eu estou super feliz que a Luciana aceitou o convite. A Lu foi lá, né, minha fiel escudeira no Lógico. ambulatório de dermatoscopia da Santa Casa. Enfim, a gente entrou nessa empreitada junto, né, Lu, de dermatoscopia, aprendendo, perdendo medo, Muito. herdamos lá o ambulatório do Carlos Barcal, e aí a gente foi para a Itália estudar com a Argenziano juntas. Então, assim, a gente tem uma. Acho que a dermatoscopia estreitou super, né, a nossa amizade. Com Então, queria te certeza, amiga. agradecer de você estar aqui hoje. Eu que agradeço, estou Bem-vinda. super emocionada que eu estou te vendo depois de um ano por causa da pandemia, né? Eu tava morrendo de saudade. Ai, muito Adorei. Tô bom, muito amando. É minha primeira bom. live, gente. Me perdoem aí algumas falhas que eu não sei direito como funciona, mas estou super emocionada também de estar aqui, né, com você, que é minha grande amiga, uma grande parceira da vida profissional e da vida pessoal. E a gente tem mais de 10 anos nessa estrada aí da dermatoscopia, né? Descobrindo, aprendendo muita coisa juntas e estudando o tempo todo. E hoje é um tema que eu acho que foi bem legal que você escolheu, porque é um tema que acaba, assim, sendo muito do nosso dia a dia de consultório também, né? Uhum. A gente recebe muito encaminhamento dos colegas para ver lesão de criança, né? É. Ver lesão É um tema melanocítica. que realmente assim acaba gerando muita insegurança, gerando muita dúvida. Então, aí Uhum. a gente vai passar para o nosso primeiro slide, que eu deixei bem a perguntinha assim, né? Criança com câncer de pele tem isso mesmo, né? Chegam as mães apavoradas, porque vem do pediatra assim, o pediatra falou que pinta no pé e na mão é muito, muito É. perigoso, tem que ver. Então, para a gente, né, abrir mesmo um bate-papo para as pessoas interagirem. Eu vi que a Elisa entrou ali, Elisa Fontinelli, que, né, tudo de pediatria a gente aprendeu com a Elisa. Então, Que enfim, para a legal. gente ir trocando uma ideia mesmo juntos, e eu vou pedir para passar aí o primeiro dos slides que a gente dos artigos, né? Que na verdade a gente dividiu um pouquinho, gente, para vocês Uhum. entenderem essa aula, falando primeiro sobre os nevos e depois sobre os melanomas. Então, eu vou introduzir falando um pouquinho dos nevos, eu vou pedir para mostrar aí os slides, os temas, né, dos artigos que eu escolhi, que foram bem dessa abordagem da dermatoscopia na pediatria, falando desses nevos que estão em crescimento, revisões Amiga, mesmo de dermatoscopia pediátrica. eu Então, acho eu que vou podia pedir deixar para eles verem o nome do artigo um pouquinho, se alguém quiser dar um print na tela, para dar o print, eu né? acho que são artigos que valem bastante a Uhum. pena ler. E aí eu vou, né, discutir um pouquinho o que esses artigos ensinaram aí para gente. Então, eu vou pedir para passar o slide 3, que a gente começa a falar sobre o uso da dermatoscopia na criança. Por que é tão interessante? Na verdade, porque a dermatoscopia é um método, né, de análise de imagem não invasivo e, por isso, ideal para os pacientes pediátricos. Eles olham lá na telinha e eu falo, vamos ver sua pinta enorme, e eles adoram. Vira uma farra de querer depois mostrar todas as outras pintinhas quando são um pouco maiores, né? Então, foi um método que auxiliou ali para a gente o acompanhamento e uma monitorização bem segura dos nevos que estão em crescimento, já que esses nevos, né, realmente são o padrão mais comum da infância. A gente vê aquele monte de nevo com glóbulo periférico, com ponto periférico, mostrando que a lesão está em franco crescimento, daquele estirão de crescimento, assim como a criança. Nas lesões, né, aquelas mais feiosas, os nevos de Reed, de Spitz, ela aumentou demais a acurácia diagnóstica, saltando de 56% para 93%, né, no auxílio desse diagnóstico.
evitando, assim, biópsias desnecessárias em pacientes pediátricos, que muitas vezes iam precisar de sedação, conferindo aí um risco adicional, né, na realização desse procedimento. Vou pedir para passar o próximo, onde a gente vai falar uma coisa que, gente, eu aprendi. Para mim, isso foi Eu também, uma amiga. novidade, tá? Porque a gente está Sim. muito acostumado naquela história do ABCDE clássico, e quando a gente vai estudar o melanoma pediátrico, existe uma regra do ABCD modificado, que quer dizer a melanose, aquelas pápulas, aquelas colisões com sangramento, uniformidade de cor, porque muitas vezes esses tumores, né, têm aquele padrão espitzoide rosado, lesões de surgimento recente, então lesões novas e de qualquer diâmetro, não respeita aquela história de lesões acima de 5, 6 milímetros. Então, o que na verdade é a crítica a esse algoritmo modificado é que o diagnóstico é feito já em estágios mais avançados, em lesões provavelmente invasivas. Se tem sangramento, já tem ulceração, já tem erosão. Então, a gente quer diagnóstico antes disso. E aí é que entra o treinamento com dermatoscopia. E eu acho que isso assusta um pouco, até assim, a gente começar falando assim, né, que as lesões já são espessas na criança, como, né? Criança é tudo do bem, as lesões são benignas, né, em geral. Mas apesar de ser uma condição rara, o melanoma infantil é super raro, mas ele aparece no consultório dos especialistas, que somos nós. Então, infelizmente, a gente tem que às vezes, tomar uma conduta mais agressiva em alguns casos, não ficar acompanhando expectante, principalmente lesão nodular, né? Exatamente. Então, eu vou pedir para passar o próximo slide, que é o 5, que é exatamente essa, né, conversa que a gente está tendo agora, que também é o algoritmo em 2 tempos, modificado para esse público pediátrico. Então, a primeira coisa, como todo algoritmo em 2 steps, eu estou vendo uma lesão, eu quero saber se eu estou diante de uma lesão melanocítica ou não melanocítica. Então, o que caracteriza para a gente as lesões melanocíticas? Aqueles Amiga, espera só um pouquinho que ainda não entrou a imagem no Insta. Na verdade, eu acho que ele passou 2, tem que voltar o slide 5, que é esse algoritmo em 2 tempos, que a gente vai reconhecer ali nas lesões melanocíticas. Então, a presença da rede pigmentar, que pode ser a rede pigmentada ou a rede negativa. Presença de ponto e glóbulo na periferia, área homogênea, estrias periféricas, os borrões. Tudo isso vai dizer para a gente que eu estou diante de uma lesão melanocítica. E aí, se eu não reconheço nada disso, eu vou pensar ali em criança, em lesão vascular, em doença inflamatória, em doença infecciosa. Agora Aí, entrou. ok, excluímos a história de que é não melanocítica e a gente vem para os critérios de melanocítica. E aí, é um nevo, é uma lesão de padrão benigno? O que tranquiliza a gente na criança? Então, aqueles padrões dos nevos congênitos, né? Então, os nevos melanocíticos congênitos, que vão ter principalmente um padrão globular, o padrão de nevo adquirido, principalmente reticular, o padrão em explosão de estrelas, aquele nevo de Reed clássico, nas crianças abaixo de 12 anos. E quando a gente começa a se preocupar e não fica tão relaxado que é uma lesão benigna, quando a gente tem o padrão de nevo de Reed-Spitz fugindo do padrão clássico em explosão de estrelas, lesões que são assimétricas ou nodulares, dúvida em lesão nodular é sem precisão. Ou nos adolescentes. Então, o novo algoritmo, né, a última grande revisão sobre nevo de Reed-Spitz, preconiza que adolescentes a partir dos 12 anos de idade tenham essas lesões removidas. Então, é aí que a gente chega no ponto para entender como a gente vai conduzir esses nevos na criança. Então, vou pedir para passar o slide 6, que a gente vai falar um pouquinho dos nevos melanocíticos congênitos, né, Lu? Que eu acho que é o que mais vem quando esses nevos são maiores e que geram dúvidas.
Sim. Então, os nevos congênitos são raros, na verdade, né? Meio até 6% das crianças só que apresentam, e esses nevos podem estar presentes desde o nascimento, mas também podem surgir até os 2 anos de vida, porque às vezes é uma lesão tão pequenininha ou a pigmentação é ainda muito clarinha, isso vai se tornando aparente ali nessa primeira infância. São lesões normalmente de bordas irregulares, podendo ter múltiplas cores. Lembrando que pode ter um padrão globular, principalmente naquelas crianças de pele mais clarinha e localizado no tronco, mas pode também apresentar um padrão reticular, muitas vezes nas crianças que têm fototipo um pouquinho mais alto, então muito no nosso meio, né, de atendimento também de uma população que é mais miscigenada, e nos membros. E a grande dica dos nevos congênitos é a presença ali do pelinho terminal, que também ajuda no diagnóstico. Vai crescer a pinta de acordo com o que a criança está crescendo. Então, esse acompanhamento dermatoscópico que a gente busca fazer ali com uma certa frequência para acompanhar com tranquilidade essas lesões benignas, principalmente entre 1 e 4 anos de idade, quando a gente quer, na verdade, evitar ao máximo a história de uma biópsia com sedação, com centro cirúrgico, com aquele estresse que vira a família inteira, né? Então, o próximo slide, o número 7, a gente vai falar, na verdade, da classificação dos nevos congênitos, que vão desde aqueles nevos pequenininhos, aqueles menores do que 1,5 cm. Gente, a Roberta entrou também. Olha só, Elisa da Ei, Roberta Léo, que Roberta. honra, gente. Muito obrigada, nossas professoras. Muito obrigada. Passando para os médios e grandes, que são aqueles que estão ali naquela coluna do meio, né, de 1,5 até 20 centímetros, depois de 20 até 40, até aqueles casos que realmente são assustadores, naqueles nevos que a projeção na idade adulta é que ele vai ter acima de 60 centímetros. Então, na verdade, essa classificação, gente, também é muito importante a gente lembrar, assim, no bebezinho, no neonato, um nevomelanocítico congênito é considerado gigante se ele tem mais do que 9 centímetros na cabeça ou mais de 6 centímetros no corpo, porque a gente tem que considerar aquela pessoinha ali que ela toda, naquele momento, tem 40 centímetros, né? Então, é essa projeção, na verdade, na vida adulta. Então, eu vou pedir para passar o próximo caso, que é, na verdade, eu acho que é o caso mais emblemático, assim, que a gente teve nesse acompanhamento dos nevos congênitos gigantes, que é o slide número 8, uma bebezinha que chegou para a gente lá no ambulatório com 18 dias de vida. E aí a mãe, coitada, já vem apavorada pela história de um nevo desse tamanho, né? Praticamente uma camiseta ali que vestia a criança toda, e que ao longo aí dessas 2 primeiras semanas de vida começa a aparecer um monte de nódulo. Então, se a gente for observar ali com calma essa fotinha que ela tá virada de dorso, é cheio de nodulação essa pele. Eu vou pedir para passar o próximo slide, número 9, onde a gente vai ver com detalhe essa história das nodulações. E chamava atenção um nódulo em específico, que era sangrante, com eritema, de um crescimento super rápido, segundo a mãe, ali nos últimos 5 dias. Então, é uma coisa que realmente deixa a gente, né, bem preocupado. Agora e aí, uma criança de 18 anos, de 18 dias, uma coisa bem traumática. A mãe jovem, né, Alice? Uma mãe adolescente também, uma mãe né? super jovenzinha, super inexperiente. E aí, a dermatoscopia mostra pra gente, assim, esse vermelho leitoso, com crostemática, crisálida, mostrando que o que a gente já esperava, né, numa lesão nodular, então remodelamento de colágeno dérmico, mostrando que era uma lesão profunda. E aí vem todo o caos que acompanha esses casos, além do emocional, aonde vai conseguir um hospital, onde vai internar, onde vai fazer a biópsia. A parte social, né, também. A parte social disso. Então, vou pedir para passar o próximo, que é o número 10, onde a gente, mais uma vez, vai ver aí na sequência 2 imagens de dermatoscopia
E aí aquela história, vem essa lesão para o ambulatório de dermatoscopia, a gente tem que falar assim com a mãe. Mãe, na verdade, aqui esse exame não ajuda muito no caso desses nervos, porque o que a gente tem na dermatoscopia, na verdade, é uma grande área amorfa que vai depender da coloração, de acordo do quanto de pigmento, né, essa lesão tem. Então, aí, assim, na verdade, uma área completamente amorfa, castanho azulada, porque os ninhos estão realmente muito na profundidade da pele. A presença de pelo terminal, né, muito marcante. A gente vê aí os pelinhos branquinhos, que é pelo terminal. E aí a gente passa para a parte que tem que ensinar para a mãe e treinar a nossa palpação, porque risco de malignidade nesses tumores são principalmente nos ninhos mais profundos. Então, é mudança de nodulação, de textura, de elasticidade desses nódulos. Eu vou pedir para passar mais uma imagem da dermatoscopia, que era um pouco mais na periferia da lesão, onde a gente ali até conseguia ver alguns pontinhos e glóbulos, mas também um fundo bem eritematoso, vermelho leitoso, área amorfa. Então, mais para dizer também sobre a limitação da técnica da dermatoscopia nesses casos, né? E dizer que, assim, para os nevinhos pequenos, até ali para os de médio tamanho, a gente consegue individualizar área de hiper e hipocromia multifocal, uma hipocromia ao redor das aberturas dos pelos, mas nesses tumores realmente grandes e gigantes, o método é bem limitado. Amiga, a Roberta está perguntando, e o que era o nódulo? Já está curiosa para saber. Espera vamos um pouquinho, lá. a gente Então, também ficou. Vamos passar o próximo slide, que aí a gente vai falar do que tem mais comumente a associação desses nervos congênitos gigantes, que é né, esse quadro que a gente fica tão apavorado. A gente teve que estudar isso também na época, né? Na época foi um caso, né, que foi bem marcante, né? Assim. Uhum. Essa pacientinha agora, sei lá, tá com 6, 7, a gente acompanha ela até hoje, mas assim, apareceu na porta, fulaninha entra, porque a gente... Ela né, vinha, acho que a cada 2 semanas, porque os nódulos cresciam muito rápido, a mãe ficava apavorada, sangravam, né? Então, assim, as principais associações a gente tem os melanomas, né, que o risco de desenvolvimento está principalmente ali nos 5 primeiros anos de vida, a modificação na derme profunda, mudando textura e elasticidade, que a gente já sabe que tem que aprender a palpar e ensinar a mãe a palpar a textura ali. Esse caso foi um nódulo proliferativo, graças a Deus. Então, a menina está lá, bem maravilhosa até hoje. E aí, o que a gente, na verdade, conhece sobre os nódulos proliferativos? São nodulações de crescimento super rápido, que ulceram, que sangram, e na patologia vai mostrar para a gente, na verdade, células que são mais maturadas, têm baixa atividade mitótica, tem pouca atipia citológica. É um diagnóstico super difícil também do ponto de vista histopatológico, muitas vezes precisando de métodos de hibridização, de outras coisas, quando a gente está num meio que isso, né, é possível ser feito. Então, Sofia foi meio que por exclusão mesmo, que a patologia, né, bateu o martelo nesse diagnóstico, e a gente foi vendo, na verdade, ao longo dos anos, que esses nódulos foram até meio que evoluindo e ficando uma pelezinha ali agora toda mais homogênea. E o mais também que a gente precisa entender de associação com esses tumores tão grandes, né, desses nervos tão grandes, é a associação com melanose neurocutânea e como a gente vai orientar, né, a família diante disso. Então, vou pedir para passar o próximo, só para a gente falar um pouquinho sobre melanose neurocutânea, que eu acho que realmente vale a pena para a gente, pelo menos, não ficar ali de saia justa, né, diante de um primeiro caso que às vezes apareça para a gente investigar, né? Lembrar que tem que investigar na vida, a gente ter um pouco, né, de conhecimento e de segurança para falar. Então, essa proliferação acontece ali com que os melanócitos que ficam retidos no sistema nervoso central e nas leptomeninges. Muitas vezes pode ser assintomático, mas pode gerar sintomas sim, falhas de desenvolvimento, alterações do desenvolvimento
motor e até intelectual mesmo das crianças. Tem uma alta taxa de mortalidade nos primeiros anos de vida e o risco é mais elevado em crianças que apresentam nevos congênitos gigantes, então aqueles entre 40 e 60 centímetros, né? Localização principalmente axial posterior, que era justamente essa localização dessa paciente, então pegando ali em cima do tubo neural mesmo, pegando, né, a região sacra. E se tem, além disso, muitas lesões satélites, pelo menos umas 20 lesões satélites são fatores que vão aumentando o risco. A incidência, graças a Deus, é super baixa. O diagnóstico é feito com ressonância magnética, tendo um prognóstico ruim quando existe esse acometimento. O tratamento vai ser sempre paliativo, tendo pouca resposta com radioquimioterapia. Então, graças a Deus, essa nenenzinha não teve nada. A gente tem pelo menos mais uns 2 casos de nevo congênito gigante lá da Santa Casa, não tão floridos quanto dela, mas que as crianças também nunca tiveram esse acometimento. Então, vou pedir para passar o próximo slide, só para a gente falar um pouquinho também das coisas mais simples, também dos nossos nevinhos do dia a dia, né? Sair desse quadro tão florido, para entender um pouquinho que, na verdade, ao longo da vida, a gente constrói uma identidade névica. E aí, os estudos mostram que existe um predomínio dos padrões globular e reticular até a segunda década de vida, sendo que ali, até os 10 anos, é realmente o padrão globular o predominante no tronco, enquanto o reticular vai surgindo também nessa evolução, principalmente nos membros. Vou pedir para passar o próximo para a gente exemplificar, então, no slide 15, esses padrões mais comuns. Então, o padrão globular, o padrão homogêneo, lembrar também do nevo azul homogêneo, esse padrão homogêneo pode ser acastanhado, mas também pode ser azulado. Em criança, a gente acaba também, às vezes, vendo ainda não entrou, amiga, agora, no corinho entrou. Cabeludo. Então, voltando aqui um pouquinho, esse padrão globular dessa primeira imagem acima, o padrão azul homogêneo do nevo azul e o padrão reticular fazendo aquela redinha em favo de mel. Vou pedir para passar o próximo, que eu gosto muito desses 2 exemplos que vem agora, porque muitas vezes também quem está começando a fazer dermatoscopia, põe lá o dermatoscópio, vê um monte de glóbulo periférico em paciente jovem que está aí até esses 20 anos de idade, às vezes se apavora e fala, ai meu Deus, tem que tirar, não tem que tirar. Então eu acho que assim, eu quis muito trazer esses 2 casos, na verdade, para mostrar. Isso aí é uma paciente que eu atendi a primeira vez, 2017, ela tinha, sei lá, 13, 14 anos de idade. Vamos acompanhar, né, em crescimento, estirão de crescimento da adolescência igual a você. No ano seguinte, o nevo cresceu como a gente esperava, os glóbulos começaram a ficar mais esparsos, não eram tantos glóbulos na periferia. Mais um ano, volta, o nevo está completamente estabilizado, aquele padrão ali homogêneo, bonitinho. Então, uma lesão que cresceu junto com o crescimento da pessoa e se estabilizou. O próximo exemplo do slide 17, também a mesma história, uma pacientinha que veio a primeira vez ali com 15, 16 anos, uma lesão pequenininha, que também mostrava glóbulo periférico. E aí, esses glóbulos periféricos, a gente explica, essa lesão vai crescer. Um ano depois, quando a gente olha, leva um susto, né? Porque fala, nossa, a lesão dobrou de tamanho, nem parece mais aquela mesma, já começa a adquirir, além daquele centrinho ali mais homogêneo, um padrão reticular na periferia. E aí a gente já tranquiliza, provavelmente já não vai crescer muito mais. E para mostrar só para vocês que nos 2 anos seguintes, a lesão mantém ali mais ou menos o mesmo tamanho e vai adquirindo cada vez de uma forma mais dominante esse padrão reticular na periferia com uma área homogênea central. Então, amiga, surgiu uma perguntinha para você aqui, ó. A Roberta perguntou se o nevo pode desaparecer na adolescência. Desaparecer.
Pode aparecer. Os nevos são estruturas completamente dinâmicas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê lesão nova surgindo, muitas lesões começam também a ter esse processo de involução, que é importante lembrar que é diferente de um processo de regressão. Regressão, você vai ver branco cicatricial, você vai ver véu, você vai ver estruturas de regressão. Involução, não, ele vai clareando, até que aquela lesão desaparece, tá? E a gente vai ver isso também um pouquinho à frente para aquelas lesões de padrão espitzoide. Então, eu vou pedir para passar o próximo, que é o 18, onde a gente ainda fala de nevo, mas começa a falar daqueles nevos que a gente se preocupa, realmente, né? Então, aqueles padrões espitzoides que são bem mais comuns na infância, mas que a gente também já entendeu que tem como respeitar um pouquinho o acompanhamento e o crescimento das lesões, se elas têm esse padrão clássico dessa primeira imagem, que é o padrão em explosão de estrelas. Então, aquela lesão bem pretinha, bem enegrecida, uma pigmentação que destoa do resto das pintas daquele paciente, mas que a gente põe o dermatoscópio e tá ali o diagnóstico lindo, aquele monte de estria projetando perifericamente, às vezes até com os pseudópodes, que além da estria tem aquela projeçãozinha bulbosa, como se fosse um glóbulo na ponta, que a gente pode, com tranquilidade, acompanhar de pertinho a cada 3, 6 meses essa lesão e entender o comportamento que ela vai adquirir. A gente tem os outros padrões espitzoides também. Então, esse segundo, que é um padrão de rede negativa, então aquela rede pigmentar tipo um favinho de mel, adquire uma pigmentação branquinha, cicatricial, ao redor de glóbulozinhos rosados, que é o que a gente chama realmente do nevo de Spitz, né? Além disso, existe o padrão espitzoide globular, que quando esses glóbulos também são mais regulares, dá para a gente ter um pouco mais de paciência em crianças pequenininhas e acompanhar esse comportamento. E o padrão com vasos pontiformes, que é aquela lesão bem rosadinha, onde a gente só vai ver ponto, vasinho em ponto. Se tem ponto com vaso linear curto, se começa a ter outros padrões vasculares, a gente imediatamente biopsia se tem polimorfismo vascular. A gente pode acompanhar com um pouquinho, né, mais de paciência aquele que só tem um padrãozinho pontiforme. Então, vou pedir para passar o próximo, para a gente discutir um pouquinho aí sobre nevo de Reed e Spitz, já que são lesões que a gente pode ter no adulto e vai ter indicação de excisão sempre, mas que na criança a gente pode sim acompanhar, principalmente esses dois padrões aí que a gente está citando, o de múltiplas estrias ou grandes glóbulos distribuídos de forma simétrica na periferia dessa lesão toda, ou vasinhos pontiformes mostrando essa despigmentação reticular nas lesões que são não pigmentadas. Então, vamos ver na dermatoscopia o que são essas lesões. Vou pedir para passar o próximo. Então, o primeiro, eu quis deixar assim, uma lesão daquelas bem típicas, mas que assustam quando o paciente chega, porque é uma lesão nova, que de repente teve um crescimento rápido, a mãe vem assustada, o pediatra veja como emergência correndo, e a gente põe o dermatoscópio e é isso, aquela área central, bem homogênea, amorfa, variando do marrom até o enegrecido realmente, e a gente vê nessa periferia todas as estrias, né, como uma franjinha ao redor dessa lesão toda. Em algumas dessas estrias, a presença da projeção bulbosa, que é um pseudópode. Então, tá ali um nevo de Spitz lindo, numa criança menos de 12 anos, a gente vai acompanhar isso com tranquilidade e entender como é que esse nevo vai se comportar ali ao longo dos próximos anos. Vou pedir para passar o 21, onde a gente agora vai ver uma lesão despigmentada. E aí, essas lesões a gente realmente fica incomodada, principalmente se ela começa a adquirir relevo, que foi justamente o caso dessa lesão. Era uma criança com menos de 12 anos, se eu não me engano, essa criança tinha 9, 10 anos,
e veio com essa lesão que era nodular. Essa lesão tinha um relevo mesmo, com essa rede completamente negativa. Então, essas linhas brancas que se entrelaçam, que se entrecruzam ao redor desses glóbulos rosados. Então, essa realmente foi uma lesão que, mesmo em criança, eu não, né? Lesão nodular a gente não acompanha. Lesão nodular em dúvida, não é aquele nevo, né, congênito clássico, cheio de glóbulo lá em pedras de calçamento, vamos tirar, porque se é melanoma, é um melanoma avançado. Então, eu vou pedir para passar o próximo slide, porque aí, Roberta, a gente vai falar um pouquinho dessa evolução natural dos nervos de Spitz, que a gente tem, né, muita preocupação, muito medo, mas assim, vários estudos mostrando que, na verdade, a grande maioria desses nervos tendem a involuir, a desaparecer ou se apresentarem como lesões estáveis e de padrão reticular ou de padrão homogêneo numa média de 24 meses. Então, de 2 anos de acompanhamento, essas lesões tendem a ou a sumir, a involuir, ou a se tornarem maduras, né? Tornarem aquelas lesões que deixam a gente despreocupados. Então, aqui, esse é um artigo que eu gosto, porque mostra aí essa evolução natural do nervo de Reed. Essa aí era numa criancinha de 5 anos, que eles acompanharam uma média de 18 meses. E foi mostrando que essa lesão cresceu pra caramba, quase dobrou de tamanho no primeiro acompanhamento. No segundo, ela já começa a mostrar um padrão de clareamento, de involução, até que ela praticamente desaparece. Então, eu vou passar para o meu último slide agora, que é só reforçando, né, qual é a conduta diante dos nervos de Reed e Spitz, que vão ser completamente dependentes da idade desse paciente. Então, numa criança pré-púber ali até 12 anos de idade, a gente monitora com tranquilidade, espera um crescimento, né, simétrico dessa lesão, sem muita modificação estrutural. E já no adolescente, no adulto, a gente não deve monitorar, né, principalmente a partir dos 12 anos, sempre que, né, possível excisar devido ao aumento de risco de surgimento de melanoma com a idade realmente. Então, era essa a mensagem aí que eu queria deixar. Roberta está aqui comentando, né, que na unha é raro, mas que também pode desaparecer, né, involuir. E aí, a partir disso, eu deixo uma bola aí para a Luciana, para a gente falar um pouquinho agora dos padrões de melanoma na criança. Então, tá jóia. Eu vou começar agora a revisão de um artigo que a gente separou do JAAD de 2018, bastante interessante, que vale a pena um print também de vocês. Deixa ele passar a tela que ainda não entrou. Mas é uma revisão de um estudo que foi feito multicêntrico pela raridade do problema, né? Então, a gente sabe que melanoma pediátrico é super raro, então eles fizeram a avaliação clínica dermatoscópica de melanomas pediátricos em 9 países, tá? Pode até passar o próximo, por favor, para a gente ver. E sempre nesse estudo entrou a faixa etária abaixo de 20 anos. Eles caracterizaram, então, os padrões. Acho que ainda não entrou o próximo. O que eu achei interessante desse artigo é ver como eles, ao longo de, sei lá, acho que foram 2 anos, né, coletando imagens de tão 9 difícil que países para conseguir 52 casos. Então, olha só como é graças raro, a Deus, né, é uma gente? coisa realmente muito rara, né? Sim. Então, aí eles fizeram, né, juntaram esses 52 casos e descreveram os padrões mais frequentes destes melanomas na faixa etária abaixo de 20 anos, tá? Pode passar o próximo. E aí a gente vai começar a falar, então, da incidência, né? Então, nesse artigo eles citam que dentro de todos os cânceres infantis, os melanomas pediátricos correspondem a menos de 3% dos cânceres infantis. Então, são lesões extremamente raras.
E, dentre todos os diagnósticos de melanomas, em geral, equivale a 1 a 4% somente a faixa etária pediátrica, tá? Além disso, esses melanomas são 10 vezes mais comuns na adolescência, na faixa etária de 15 a 19 anos, e, infelizmente, o diagnóstico, na maioria das vezes, é tardio, como a Alice comentou lá no início. Infelizmente, a gente imagina que é o contrário, né? Assim, é criança, é jovem, vai estar tudo ótimo, vai ser in situ. Infelizmente não é. Todos os casos aqui descritos já tinham Breslow, tá? São lesões invasivas. Então, eles não têm critérios que seguem o ABCDE, como a Alice também comentou, né, no início. E o Breslow médio dessas lesões desse artigo foi em média 1,8. Então, todas foram invasivas, todos esses casos que eles estudaram. A gente pode, e criaram até uma proporção, que precisa avaliar 1.000 nevos para diagnosticar um melanoma pediátrico, tá? Então, é bem raro mesmo. Aqui numa fotinho do artigo, só para mostrar que parece assim, olhando rapidamente, uma lesão simétrica na dermatoscopia, aparentemente bonitinha, né? Mas, se a gente for ver os critérios, tem lesão, tem um monte de glóbulo periférico, tem aquelas estruturas poligonais que lembram estruturas romboidais, era uma lesão na face, e já era um melanoma extensivo superficial com Breslow 0,6. Aparentemente, clinicamente simétrica a lesão, parecia uma lesão do bem, mas já era um melanoma 0,6 de Breslow. A gente vai ver daqui a pouco melhor esse caso. Pode passar o próximo, por favor. Então, eu vou falar no slide seguinte como que eles classificaram esses melanomas pediátricos em relação ao padrão dermatoscópico, para a gente poder relembrar de novo isso, né? Então, a gente vai reforçar um pouquinho isso que a Alice falou antes, que isso vai se repetir aqui. Então, eles dividiram os melanomas pediátricos em 2 subtipos dermatoscópicos, ou lesões espitizoides, que geralmente são as lesões nodulares, que já são mais espessas, e as lesões não espitizoides, tá? Dentre as espitizoides, subdividiram em mais 2 tipos, a lesão rosada, a espitizoide pink, e a espitizoide pigmentada, que lembram o nevo de Reed. E das não espitizoides, dividiram em padrão multicomponentes, que é o padrão mais encontrado no melanoma do adulto, né? Que a gente faz diagnóstico, que tem todos aqueles critérios floridos que a gente estuda nas aulas, e padrão que parece nevo, que é tipo aquele que eu mostrei no início, que parece uma lesão do bem, mas que era um melanoma, tá? Que veio em cima de um nevo. Então, pode passar o próximo. Nesse artigo, eles também viram que as lesões mais comuns de melanoma são as lesões não espitizoides, tá? Que são um padrão até parecido com o melanoma do adulto, padrão dermatoscópico muito semelhante ao padrão que a gente vê nos adultos, tá? Então, a maioria dos casos foi não espitizoide, as lesões eram localizadas principalmente no dorso ou no tronco. A média de idade desses casos eram adolescentes, em média 16 anos, e associados a fenótipos de alto risco, ou seja, múltiplos nevos, história familiar positiva para melanoma, ou história já pessoal desse adolescente de ter tirado um melanoma prévio, tá? Todos esses casos, a grande maioria, associado a múltiplos nevos pré-existentes. Pode passar o próximo, por favor. Então, eu acho que chamou muita atenção também o fato que eles ressaltam no artigo que quando a gente visualiza rede negativa, que é aquela rede branca que a Alice mostrou em um dos casos de Spitz, que ela mostrou, pigmentado, é um fator preditivo para a gente fazer o diagnóstico de um melanoma que foi originado no nevo. Então, toda vez que a gente vê rede negativa numa lesão, você já pode subentender que essa lesão, se for melanoma, ele se originou de um nevo, tá? Isso é uma coisa que eu queria ressaltar, que eu acho que é bastante importante para o nosso dia a dia, da nossa prática, e que eu aconselho todo mundo a fazer exérese de lesão com rede negativa, né? Na dúvida, retirem essa lesão, né, Alice? Com certeza. E outra coisa também que você falando aí, eu estou aqui pensando que às vezes a gente tem criança com múltiplos nevos, né? E às vezes a gente fala com a mãe,
Não precisa acompanhar todo ano, não precisa acompanhar tão de perto. E como assim, quando a gente vai se aprofundando no estudo disso, a gente É. vai vendo, não, tem sim, tem que vir, Uhum. vai ter que vir de 6 em 6 meses, É, sim, daqui a pouco vem daqui um ano, mas acompanhar de perto, porque é isso, como são lesões nodulares, são lesões que têm comportamento de crescimento muito rápido, né? Então, às vezes é isso, o exatamente. diagnóstico é tardio porque foi rápido, às vezes não deu nem para a mãe realmente perceber uma modificação a tempo, né? Exatamente, ainda mais na adolescência, né, que é mal ver o filho, né, direito. Então, também falo muito no artigo que crianças e adolescentes se beneficiam da prevenção dos fotoprotetores, de usar regularmente, realmente, para não ter mutação naquelas células para virarem melanoma, e das consultas regulares ao dermatologista. Uhum. Porque a gente sempre fala, quem procura acha, né? A gente procura e acaba achando numa consulta de rotina, às vezes um melanoma, nessa É. faixa etária, e que faz um diagnóstico ainda um pouquinho mais precoce, né? Se for possível. Pode passar o próximo, por favor. Então, agora ainda falando dos melanomas não espitizoides, que foram a maioria dos encontrados aqui nessa faixa etária, principalmente nos adolescentes. Quais são os critérios dermatoscópicos que foram mais visualizados, tá? De padrão de melanoma. Então, o mais comum foi padrão multicomponentes, que é igual do melanoma do adulto, que eu acabei de comentar, que é o melanoma extensivo superficial. O padrão nevo-like, que parece um nevo, mas que já é um melanoma. Rede atípica em 70% dos casos, gente. Então, é para chamar assim, atenção. Rede atípica sempre tem que acender uma luz de alerta para a gente. Não banalizar. Começa a comparar os nevos que você está vendo com rede atípica com os outros nevinhos do paciente. Às vezes vai ter um que está mais atípico ou mais irregular que os outros. Aquela lesão deve chamar a sua atenção mesmo, porque nessa fase a gente ainda consegue, né, Alice, fazer um diagnóstico ainda mais precoce, quando tem É, só rede, né? só rede. Que é o objetivo, né? Eu Então, falo assim, a gente é, estuda tanto dermatoscopia para fazer é. diagnóstico de tumores in situ. Eu fico falando muito com as meninas agora lá no ambulatório, eu falo assim, nossa, É. que alegria! Eu não lembro a última vez que a gente fez o diagnóstico de um melanoma invasivo. Roberta está aí, por acaso, a gente fez Maravilha. recente um caso que também foi uma coisa de região acral, com envolvimento de aparelho ungueal, mas assim, de uma forma geral, cada vez menos a gente faz diagnóstico de tumores invasivos, porque é isso, mudou uma rede, É, é uma coisa muito sutil, aquilo já tem que chamar a nossa muito. atenção. Então, assim, a cor marrom foi presente em todos esses melanomas, tá? De multicomponentes. Glóbulos irregulares, bastante frequente em metade dos casos. E a rede negativa em 30% deles. Então, rede negativa, na dúvida, exeres, em qualquer faixa etária, tá, gente? Não acompanhe nunca uma rede negativa. Então, a gente nunca acompanhou, né, Alice, nenhum nevo com rede negativa. Até Nunca. porque isso indica É, lesão com invasão dérmica, né? O com que é a rede modificação. negativa? É, na verdade, É, aquele remodelamento de colágeno dérmico já. Então, sim. atenção, porque é lesão invasiva, né? Uhum. Pode passar o próximo, fazendo favor. E é uma sutileza. Então, agora eu vou mostrar alguns casos para vocês, para a gente tentar treinar o olho um pouquinho na rede negativa, que eu acho que é uma sutileza do exame dermatoscópico que requer um treinamento maior, constante, de olhar essas imagens repetidamente. Um dia que aparecer para você, você vai reconhecer que aquilo era uma rede negativa, que você tem que biopsiar aquela lesão, tá? Então, os não espitizoides classificaram nesses dois subtipos, multicomponentes e padrão nevus-like. Pode passar o próximo, por favor. Então, a gente vai começar a entrar nas imagens do artigo, primeiro falando de padrão multicomponentes, dos adolescentes aí dessa faixa etária que eles estudaram. Se quiserem mandar dúvidas, podem mandar, tá? Podem escrever que a gente vai tentar responder. A Roberta falando aqui, é fazer diagnóstico precoce, né? E é isso que muda tudo. Para isso que a gente está aqui, né, Lu? A gente está tentando ensinar e tentando fazer isso o tempo todo. Então, entrou a primeira imagem de um melanoma padrão multicomponentes, tá? Num adolescente. Essa lesão é um paciente de 18 anos, uma lesão na clínica aparentemente simétrica, né? Uma lesão redondinha,
de 6 milímetros de diâmetro no braço de uma adolescente de 18 anos. Na dermatoscopia, que é bastante florida, né, nesse caso, é um padrão multicomponente, porque a gente vê muitas estruturas diferentes. Além de ver várias cores, a primeira coisa mais simples que a gente pode começar a avaliar a lesão, principalmente quem está começando a fazer dermatoscopia, né, Alice, são as cores. Que a gente sempre começa ensinando as cores. E aí as cores remetem à profundidade que a melanina está na pele, né? Então, nessa lesão, por exemplo, a gente vê marrom claro, marrom escuro, a gente vê preto, a gente vê cinza azulado, a gente vê branco, tem 5 cores, né? Então, já é uma lesão suspeita só por isso. Além disso, a gente consegue observar a rede negativa que eu assinalei nessa setinha azul, para vocês realmente começarem a treinar o olho para essa rede negativa, que é uma rede branca invertida, né? E que isso é sempre suspeito. Nesse caso, já era um melanoma Breslow 04, tá? Então, padrão multicomponentes numa paciente adolescente de 18 anos. E ali, esse círculo amarelo para tentar ver o peppering, que também é mais uma sutileza, que a gente vai aprendendo a ver com o tempo, né? Diagnosticar o peppering, que é bem difícil. E, nesse caso, associado a uma área de regressão verdadeira, que é essa área branca, bem no centro da lesão. Então, a regressão verdadeira sempre está associada ao peppering, geralmente, né, Alice? A gente vê as duas coisas para falar, ó, isso realmente é uma regressão. Né? Lembrar que, assim, viu cor cinza? Essa granularidade cinza sempre acende uma luz de atenção. E o branco, que é branco cicatricial, gente. É branco, mais branco do que a tonalidade da pele do paciente que está ao redor da lesão. Então, sempre atenção nisso, né? Porque já chama atenção para a gente de lesão profunda. Exatamente. Pode passar o próximo, por favor. Agora a gente vai ver uma outra lesão que eles descrevem no artigo, também padrão multicomponentes dos adolescentes. Então, esse padrão foi mais encontrado nos adolescentes. É o padrão que a gente vê em adulto, é muito parecido, tá? Não tem nada de diferente. Então, a próxima lesão, vou esperar ele colocar, mas é uma lesão numa menina de 13 anos, na região dorsal, uma lesão de 12 milímetros, uma lesão um pouquinho maior, assimétrica clinicamente, né? Parece um ovinho frito, que é aquele nevinho displásico que a gente olha e fala aquela lesão em ovo frito, que é uma área plana ao redor e a pápula central. São lesões suspeitas, tá? E aí, na dermatoscopia, o que a gente observa? A gente vê de novo a rede negativa, que eu assinalei com a setinha azul para vocês treinarem novamente a enxergar a rede invertida nas lesões. A gente vê bastante disso nessa lesão, e mais ou menos aqui nessa região das 11 horas é o resquício do névoa que existia, né? Esse padrão mais homogêneo reticular. Então, vamos lembrar o que o artigo nos ensinou. Rede negativa, todas as lesões que eles estudaram vieram de névos, tá? Foram originadas em névos pré-existentes. Então, aqui é um melanoma que surgiu em cima de um névo, que a gente consegue ainda ver o resquício do névoa aqui, ó, nessa região, às 11 horas, mais ou menos. A gente vê uma área também de uma granularidade cinza azulada, central, com um pouquinho de regressão em alguns pontos, mas o principal que chamou atenção é rede negativa, tá? Esse foi o melanoma Breslow 03. Ainda era fino, né? Essa lesão. Pode passar o próximo, por favor. Então, rede negativa é igual a exérese, né? A gente pode tirar essa máxima, eu acho, também, da nossa prática diária, né? E ainda mais vendo os artigos, todos esses casos como melanoma. O próximo caso, a gente já vai entrar naquele padrão que eles descreveram de lesão não espitizoide, nevus-like. Então, que parece um nevo, que é aquele primeiro caso que eu mostrei para vocês. Aparentemente simétrica clinicamente, né? A gente olha, parece que é uma lesão simétrica de 5 milímetros no adolescente de 19 anos. Mas na dermatoscopia, que também aparentemente é simétrica, então a simetria engana, tá, gente? Não pode usar isso como critério isolado de benignidade, porque muitas vezes não é, né? Até uma lesão starburst, às vezes, super simétrica, mas a gente sabe que tem melanomas simétricos também, né? Então, é uma lesão simétrica, padrão globular,
com essa área de vários borrões e estrias enegrecidas, castanho escuras centrais, Eu acho formando que aqueles ele polígonos. avançou, eu acho, Ele na avançou, tem que imagem. voltar uma, então. Avançou para o próximo, né? É. E Deixa ele ali, só voltar. para. Porque, como é uma área retroauricular, não é incomum, né? A gente ver couro cabeludo, área muito É, pertinho do rosto, ainda imitando um pouquinho aquele total. padrão de meio que de pseudo-rede da face, fazendo essas estruturas romboidais, né, ao redor do folículo. Uhum, exatamente. Que é uma imagem clássica de um melanoma da face, né? Uhum. Exatamente. Então, é super legal para mostrar a estrutura angulada, poligonal, que lembra a estrutura romboidal, e é a estrutura romboidal. E é Então, isso. esse melanoma ainda era fino, 0,6 de Breslow, mas tá vendo? Sempre invasivos, ó, nenhum que eu vou mostrar era in situ, tá? Nenhum, todos já tinham invasão. A gente pode ir para o próximo, por favor. Outro padrão, outra lesão que a gente vai mostrar, padrão Nevo-like, dos melanomas não espitizoides, também do artigo. Que parece, esse aqui acho que muita gente ia passar batido, né? Porque tanto clinicamente ele só chama atenção porque é um patinho feio, uma lesão grande, isolada, né? Na região do Pouca tronco pigmentação, né? anterior. Aquilo que a gente viu do aquele É, ABCDE da pediatria mesmo, a coloração é mais homogênea, né? é difícil o diagnóstico essa lesão, sabe? Eu acho que nem todos os dermatologistas conseguiriam fazer esse Uhum. diagnóstico, né, Alice? Bem difícil. É difícil. Então, o que a gente vê? Clinicamente, uma lesão aparentemente simétrica, até, né, no dorso de uma menina de 17 anos. A dermatoscopia, esse padrão homogêneo globular, com glóbulos de diferentes tamanhos e distribuição irregular também pela lesão. E a rede negativa bastante sutil, porque é uma lesão num paciente de fototipo baixo, né? Lesão pouco pigmentada. Então, a rede negativa é uma sutileza aqui. Eu tentei assinalar alguns pontos para que vocês vissem, mas é para a gente ir treinando esse olhar mesmo para essa rede negativa, que às vezes é só isso que está aqui, né? E esse já era um melanoma limítrofe, ó, com 1 milímetro de Breslow, né? Que já entra naquela faixa intermediária de Breslow, que a gente já fica um pouquinho mais preocupado, né? Já tinha 1 milímetro, aparentemente uma lesão banal, né? Então, precisa treinar o olho para a rede negativa. Pode passar o próximo. O próximo também ainda é de melanoma não espitizoide, nevus-like, tá? Da classificação que eles propuseram nesse artigo. É uma lesão bem mais pigmentada do que a a gente viu anteriormente, num menino de 19 anos, que é quase um homem, né? Já é um adolescente. Uma lesão no tronco, num adolescente de 19 anos. Clinicamente, lembra aquele ovinho frito novamente, ó, a lesão plana com a pápula central, tá? De nevo displásico que a gente vê clinicamente. E na dermatoscopia, a gente vê principalmente rede atípica, né? A rede atípica. E aqui dá para ver bem bonitinho na periferia várias estrias, vários pseudópodes, né? Que são o glóbulo conectado na extremidade da estria, pontos periféricos irregulares, e essa lesão tem até um véu cinza azulado central, que é, Essa borda bem né? serrilhada também, né? Bem irregular a Uhum. borda. Bem demarcado. E olha a espessura da lesão, olha que chocante, né? 3,1 Três milímetros, pontos, gente. É caramba. muito espessa, né? Prognóstico ruim. Uhum. Paciente de 19 anos, olha que situação, né? Então, a gente ainda pode se deparar com isso ao longo da vida, apesar de ser muito raro. Agora a gente vai entrar nas lesões espitizoides. Pode passar o próximo, por favor. Que E agora a gente vai agora são os falar mais difíceis ainda, né? é, que Que daqueles muitas vezes 30% não dos tem casos. pigmento, né? Que tem ausência de pigmento. Então, Exato. é realmente difícil, é treinar o olho para o padrão vascular. São as lesões pink, né? São as lesões difíceis. Uhum. Então, nesse estudo, os melanomas espitizoides foram encontrados em 30% dos casos, foram a minoria, geralmente em pacientes mais jovens e membro inferior.
A maioria delas já era nódulo ou pápula, ou era exofítica, né? Lesões já espessas. E eu grifei aqui de amarelo, porque assim, toda lesão espitizoide após os 12 anos, manejo cuidadoso / excisão. Então é quase um mantra, isso tem que entrar na nossa mente como se fosse um mantra, né, Alice? Assim, tipo, passou de 12 anos, espitizoide ou nodular, nem pensar em acompanhar lesão nodular, né? Mas, enfim, é a faixa etária de corte ali que a gente já fica mais agressivo na conduta dessas lesões, tá? E aí tem um livro bem legal da Iris Alaudec, que é uma grande dermatoscopista do mundo, que a gente teve contato e escreve livros, inspira a gente nesse ramo da dermatoscopia, que ela é um livro de pink lesions. E aí ela escreve assim: If you see pink, stop and think, porque realmente você está diante de uma lesão potencialmente, né, maligna ou preocupante, tá? Pode passar o próximo. Então, aqui ele vai descrever os padrões espitizoides, né, os critérios dermatoscópicos que eles encontraram nesse estudo dos melanomas espitizoides. Principalmente, a gente vai falar mesmo dos padrões vasculares, são lesões amelanóticas, muitas vezes, hipopigmentadas, né? São lesões rosadas. Então, a gente sempre vai ver padrão vascular atípico, em 14% dos casos. Padrão de névoa de Reed, que são as lesões pigmentadas marrons, em 14%. E a gente vai ver muito branco-vermelho e milky red, aquela cor vermelho leitosa, associada aos vasos de padrão polimorfo, tá? Alguns casos com cor marrom e crisálidas associadas à cor vermelha. Pode passar o próximo. Então, a gente vai começar... Eu sempre falo que é onde cada vez mais a gente aprende dermatoscopia agora, são nessas lesões rosadas, né? É onde a gente cada vez mais, assim, tem que ir aprendendo a treinar o olho, aprendendo a usar o dermatoscópio em lesão rosada. Então, tira a lentezinha do dermatoscópio, tira a placa de vidro, ou põe uma mão muito leve, uma camada generosa de gel, porque qualquer vitropressão ali, a gente já perde essa característica, às vezes, né, de vasinhos pleomórficos, se a gente é um pouco mais bruto na hora de fazer o exame. Então, acho que também tem muito essa dica que eu queria deixar, assim, vai examinar a lesão vascular, gente, delicadeza, viu? Rosa, é uma mãozinha leve para a gente não perder o padrão dos vasos. Exatamente. Então, aí ele classificou os espitizoides em 2 subtipos, o padrão rosado e o padrão pigmentado, que lembra muito névoa de Reed, o segundo padrão. Pode passar, por favor, para a gente ver a primeira lesão rosada do artigo. Então, essa primeira lesão que vai passar daqui a pouquinho é uma lesão numa menina de 14 anos, tá? No membro inferior, a gente vê a fotinho clínica aqui em cima, eu acho que não entrou ainda, né? Então, a lesão típica do padrão Spitz rosado, né, Alice? Como você falou das crianças mais novinhas. Então, aqui também, eles relatam que são crianças mais jovens, membro inferior, lesão rosada, tá? Aí já acende aquela luzinha na cabeça. Membro inferior, principalmente, né? Atenção também. Exato. E aí, essa dermatoscopia super florida, né? Cheio de vasos irregulares, de vários padrões. A gente pode passar o próximo slide, por favor, que eu assinalei um pouco melhor, porque é difícil para todo mundo ver padrão vascular, né? É muito difícil, ainda mais quando acopla errado o dermatoscópio, como a Alice comentou, que é super importante usar um gel, um álcool gel ali de interface para você poder visualizar direitinho o padrão vascular também. Então, na próxima foto, eu vou mostrar aqui nesse círculo à direita, essa região oval, os vasos puntiformes e glomerulares, que a gente consegue ver nessa região direita da lesão, tá? Essas setas rosas também no centro, a gente vê vaso linear irregular, que é um vaso característico de ser encontrado em melanoma. Isso até caiu na minha prova de título quando eu fiz em 2000 e muito tempo atrás. Eu lembro disso, porque caiu isso na minha prova. Tá? Qual é o padrão vascular mais comum no melanoma? Vaso linear irregular, e aqui tem nessa lesão, essa setinha do meio abaixo. E ali acima mostrando outros padrões, um vaso em alça, um vaso em grampo. Então, assim, você vê de todos os tipos
né? Uma bagunça de vasos aqui nessa lesão e resquício de pigmento nas extremidades, áreas amorfas pigmentadas. Então, assim, dando a entender que isso era uma lesão melanocítica que se transformou em algo mais, né? E o Breslow 1.9 já era lesão espessa também, numa adolescente de 14 anos, tá? E há muitas estrias brancas brilhantes, a gente tem que chamar atenção para isso, que aqui a gente vai ver bastante estrias brancas brilhantes ou crisálidas, né, o nome mais antigo, que são referentes a essa remodelação do colágeno intradérmico. São lesões espessas, né? Pode passar, por favor. O próximo. Próximo ainda a gente está nos spits rosados, né, da classificação do artigo. Então, esse é bem chocante, o próximo que eu vou comentar, que é numa criança de 3 anos. No membro inferior também, ó. Membro inferior, lesão rosada, em criança, né? Então, essa tríade aí é bem do nevo de Spitz rosado, né, Alice? É quase um mantra também. Então, é Não, e chocante. essa lesão em especial, que é aquela que a mãe fala assim, mas era uma verruga, essa verruga cresceu. De repente. Ou, teve um machucadinho, é um granuloma, e passa pelo pediatra. É um granuloma. Cauteriza. Já pensou se alguém cauteriza isso? Faz um shape? Que desespero, né? Mas, enfim, então um nódulo exofítico numa criança de 3 aninhos no membro inferior, tá? Padrão vascular totalmente polimorfo, tem glóbulos vermelho leitosos nessa lesão, tem estrias brancas brilhantes na lesão toda, tem remodelamento de colágeno na lesão toda e uma pequena área de exulceração ali embaixo, já de sangramento. De tão rápido que essa lesão está crescendo, né, chega a ulcerar em alguns pontos também, né, ou foi traumatizada ou pelo crescimento rápido. Breslow 5.5, né? Então é chocante. Uma criança de 3 anos, a gente reza para nunca aparecer para a gente, mas olha que dramático para os pais, né, gente? Isso. Super, super triste. E aí, as próximas lesões, pode passar, por favor, os 2 últimos slides, já está acabando, viu, gente? São das lesões de Spitz pigmentado, que parecem névoa de Reed, que a Alice citou lá no início. Só que são melanomas, tá? Melanomas spitzoides pigmentados. Então, a próxima lesão, a gente vai ver que é numa criança também de 4 anos, no dedinho da criança, dedinho da mão da criança de 4 anos. Clinicamente é uma lesão que já é horrorosa, né? Que assusta tanto os pais quanto o médico que avalia. Eu acho que até o pediatra encaminharia logo de cara isso, não acompanharia em nenhum momento uma lesão dessa. Então a gente vê um padrão assim bem florido, uma dermatoscopia cheia de estria periférica, né? Cheio de pontos pretos irregulares e glóbulos irregulares. A gente vê um véu gigante, cinza azulado, esbranquiçado, central. Enfim, tem vários critérios. E é uma lesão acral também, né? Também já entra em lesão acral aqui. Essa tinha Breslow de 2.8. Então, numa criança de 4 anos. É assustador também, né? Pegar um caso desse. Mas existe. E a próxima lesão, que é a última, pode passar, por favor, parece muito lesão de adulto, já é no adolescente. Então, vou esperar ele passar o próximo slide, para a gente ver a última lesão do dia aqui, dessa discussão de hoje, que é uma lesão de Spitz pigmentado, tá? O melanoma spitzoide pigmentado. Então, esse foi de um adolescente de 17 anos no membro inferior. A dermatoscopia é um padrão bem spitzoide, né, Alice? Irregular, assimétrico, um spitzoide assimétrico, florido de critérios, que eu vou deixar a Alice descrever para vocês essa lesão aí. Essa área central, né, que salta, né? Essa opacidade, esse véu cinza azulado, linhas finas, brancas e brilhantes, então crisálida, mostrando remodelamento de colágeno dérmico, mostrando que essa lesão nodular invasiva em volta, né, essa franja de estriações, às vezes também com pseudópodes ali, e essa borda muito bem demarcada, né, uma borda de interrupção abrupta. Então, tudo, né? Tudo bem florido. componentes mesmo.
Bem, e esse igual Super. de adulto, né? A gente veria num Lesão de adulto adulto. mesmo. A ressalva, na verdade, que eu queria até muito pensar aqui, porque, gente, essa ideia desse Dermoscope Talks é meio para a gente aprender com os artigos, criticar os artigos e tirando as nossas conclusões juntos com vocês. Então, a gente queria muito, assim, que vocês começassem a comentar e Interagir. perguntar e falar o que vocês acham, porque, por exemplo, eu quando fui fazer, eu falei, gente, tudo bem, é pediatria. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a gente considera essa população pediátrica até os 16 anos. Eles consideraram no artigo até os 20. Até 20. Então, tiveram muitos casos ali que já vai para um padrão de realmente um melanoma extensivo superficial, padrão de névoa igual de adulto. Melanoma do adulto. Então, também acho que assim, cabe para a gente né, também pensar nisso. Será que também esse padrão predominou porque a gente já está diante de uma população que aqui, né, a gente já consideraria uma população adulta? Então, também essas ressalvas, né, que a gente quer muito... Quem que vai ver esse paciente, né, dessa faixa etária no Brasil, né? Conversar com isso, né, durante essas discussões. Então, na verdade, essa ideia do Dermoscope Talks, né, Lu? Essa ideia surgiu assim, no meio da quarentena, falei, vamos arrumar um jeito da gente estudar, ensinar e se divertir ao mesmo tempo, porque a partir do momento que todo mundo começa a interagir, fica uma coisa muito legal, a gente fica aguçada a querer fazer, a querer mostrar os casos. Então, assim, fica um convite aí para esse projeto que a gente vai, né? Agora não tem mais desculpa da pandemia, a gente vai conseguir, apesar da pandemia, botar para frente. E sugestões de próximos temas, de dúvidas. De próximos temas, de coisas interessantes para a gente discutir. Mas eu acho que é isso, né, Lu, desses artigos, é também ficar essa crítica sobre essa idade que foi selecionada no artigo que levou até os 20 anos de idade, né? Exato. E aí vou pedir para ele passar o próximo para eu reforçar um convite para vocês do nosso congresso anual dos ex-alunos professora Azulay, que todo ano a gente tem a honra de participar, né? Nós somos ex-alunas, né, Alice? Com muito orgulho das nossas professoras aí presentes na live, ainda dá mais orgulho ainda e satisfação. Nossa, gente, delícia, e né? Gratidão Roberta por aqui vocês super interagindo, interagindo, né? Elisa também, delícia. Muito e obrigada, ex-alunas aqui também, tá a Catalina, tá a Amandinha, então a gente vai matando. Obrigada, muita emoção. Então, é um congresso que vai ser totalmente online de novo, devido ao sucesso do ano passado. Vai ser totalmente online, vai ficar gravado. Então, quem quiser assistir novamente vai ter esse prazo. Vai ser de 24 a 28 de março. Pode passar o próximo. E aí, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente programou no curso de dermatoscopia, que é um curso específico que tem todo ano também, né? Esse ano eu tenho o prazer de dizer que a doutora Luciana está sendo a coordenadora. Passei o bastão assim com Tadinha, honra. a Alice estava cansada já. Então, o Guilherme, o presidente, ele me convidou, fiquei super feliz, super honrada, né? Então, eu vou dar uma aula inicial, que é a abordagem em 2 tempos de diagnóstico de lesão melanocítica. Pode passar a próxima. A Alice vai dar uma aula de lesões benignas melanocíticas também, de névos, né, comuns. Então, eu quis mesclar, assim, aulas básicas para quem está começando, mas colocar uma pitadinha de umas masterclasses, assim, né, dos nossos grandes professores mundiais, né, de quem já está na dermatoscopia desde o início. Então, a Alice vai falar das lesões dos névos benignos, né? Vai falar, acho que, das crianças também, de como evoluem esses névos, né, ao longo da vida. Depois, vamos passar ao próximo. Nós teremos um convidado ilustríssimo, né, que é o nosso ídolo, né, Alice, que Nossa, é o Jeff. palminha, gente, atenção para o próximo, porque merece todas as palmas. Ele topou, fiquei tão surpresa feliz, boa. Eu mandei o e-mail convidando despretensiosamente, assim, tipo, se aceitar, né? Eu acho que ele não vai ter tempo, mas enfim, vou tentar, né? E ele topou. E esse tema ainda bem diferente, né? De congressos mais avançados.
Então, ele vai falar dos melanomas que são de difícil diagnóstico. Ele adorou esse tema, ele falou, não, eu quero falar esse tema. Eu dei umas 3 opções, ele falou, não, vou falar desse. Aí eu falei, ótimo, ele vai falar de melanoma, né? Então, ninguém Ótimo. melhor do que ele, né, Alice, para poder falar disso. E depois também pode passar o próximo, o professor Horácio Cabo, que já tem vários livros, milhares de artigos, que é da América Latina, da Argentina, também vai nos honrar com a aula dele. E aí eu pedi para falar sobre lesões da face. Ah, não, depois, gente, tem o nosso ilustríssimo Carlos Barcaui, né, gente? Não posso deixar de homenageá-lo também. Nosso professor ensinou muita coisa para a gente. Nossa, Carlos durante a nossa pós-graduação, né? Quem fez o trabalho árduo, gratidão, né? Tá aí, Carlos, que ensinou muito. Muito obrigada por tudo que ele nos passou ao longo da vida dele aí. Ele vai falar tema que também é árduo, mas ele adora falar, né? De lesões rosacea. Ele escolheu também esse tema, tá? Ele que quis falar disso. Então, assim, eu achei legal que eles vão falar só de temas difíceis mesmo, né? Os grandes experts vão falar dos temas mais difíceis. Ele vai falar das pink lesions, com certeza vai ter névoa de Spitz aí, né, Alice? Provavelmente, nesse meio. E o próximo também pode passar, que aí é o professor Horácio Cabo, da Argentina, que vai falar das lesões da face, da dermatoscopia da face, que é sempre difícil para todo mundo. Mesmo quem já tem mais prática, continua sendo difícil, né, ver dermatoscopia da face. E entre outras colegas, outras professoras que vão falar dos outros temas também. Depois vale a pena vocês entrarem no site e conferirem toda a programação. Fica esse convite especial para quem está nessa live hoje. E um agradecimento super especial, né, para a Alice, que me convidou, que eu adorei, e para todos que participaram, em especial nossos professores. Muita gratidão. O Léo entrou também, que eu vi. Léo, estava morrendo de saudades. E todo mundo. Gente, foi muito bacana. Obrigada, gente. Queria agradecer que a gente já mais do que estourou o tempo. E obrigada. Foi muito legal, viu? Até a próxima. E mandem sugestões de temas lá pelo @dermoscopytalks. Pra gente, a ideia é realmente a gente bater papo sobre artigos. E o que vocês têm interesse da gente conversar um pouquinho, trazer junto com os artigos os nossos casos, porque eu acho que isso sempre soma, porque dermatoscopia é olhar exaustivamente até que uma hora você falar, isso não tá legal, isso me desagrada, isso está diferente do que eu tô acostumada, e é assim que a gente aprende, né? Exatamente. Muito obrigada, viu? Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Lu. Obrigada. Beijo, amiga. Saudade de você, pessoalmente. Um beijo. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau.